Durante séculos, as lendas nórdicas avisaram que existiam criaturas escondidas nas montanhas congelantes. Gigantes antigos que odiavam os humanos, a luz do sol e principalmente o avanço da civilização. Tudo isso foi visto na tela da TV graças à Netflix e ao famoso Troll da Montanha. Mas depois dos acontecimentos do primeiro filme, muita gente acreditou que aquela ameaça finalmente tinha acabado. Só que as montanhas da Noruega escondem um segredo muito pior. E em Troll da Montanha 2, a Netflix aumenta completamente a escala da destruição e transforma os Trolls em algo muito mais trágico, mais brutal e misterioso. Agora não estamos apenas falando de um monstro perdido no tempo. Estamos falando dos últimos sobreviventes de uma espécie inteira à beira da extinção e que agora procura vingança contra a humanidade. Hoje no Mistério TV, nós vamos analisar a anatomia, a biologia, os poderes e as fraquezas do novo Troll da Montanha 2. Porém, existe uma mensagem muito interessante por trás de tudo isso. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Salve meus amigos, como vocês estão? Eu tô ótimo, e após os acontecimentos devastadores do primeiro filme, que a propósito tem vídeo aqui no canal, é só clicar no card aqui em cima, o governo da Noruega tenta apagar qualquer evidência da existência dos Trolls. Toda a destruição causada em Oslo é encoberta como uma tragédia isolada, enquanto documentos, vídeos e relatos são mantidos em sigilo absoluto. Anos depois, uma operação militar em uma região isolada da Noruega acaba despertando mais uma nova criatura colossal adormecida sob toneladas de rocha. Só que dessa vez, esse Troll parece diferente, muito maior e bem mais agressivo e assustadoramente inteligente. E o filme já deixa isso claro logo na primeira aparição da criatura. Durante uma festa gigantesca, acontecendo em uma pequena cidade montanhosa, o Troll surge no meio da neblina e começa um massacre brutal. Pessoas são esmagadas, devoradas e arremessadas, enquanto a criatura parece literalmente se divertir com o caos. E diferente do Troll do primeiro filme, esse aqui demonstra uma crueldade muito mais evidente. Bases militares são esmagadas, comboios desaparecem e cidades inteiras entram em estado de emergência enquanto o gigante avança pelas montanhas, deixando um rastro de destruição. É aí que a protagonista entra em cena. Nora Tiderman retorna ao lado do Capitão Chris e Andreas para tentar entender o que realmente está acontecendo. E durante essa investigação, Nora acaba encontrando algo impossível. O filho do antigo rei dos Trolls, preso há séculos em uma prisão congelada nas profundezas das cavernas. Diferente do Troll ancestral, o jovem príncipe ainda é menor e menos desenvolvido, mas demonstra inteligência e comportamento muito mais próximos de um ser racional do que uma simples criatura selvagem. Na verdade, ele tem uma ligação profunda com Nora e acaba obedecendo suas ordens ou seus pedidos. Desesperados, os protagonistas tentam usar o jovem Troll para enfrentar o gigante ancestral. Mas o plano dá errado de forma brutal. Antes mesmo da luta realmente começar, o Troll ancestral destrói parte da estrutura congelada da montanha, fazendo o príncipe ser arrastado violentamente para as águas congelantes abaixo do gelo. E é nesse momento que o filme revela um dos maiores segredos da história. Investigando antigos túmulos ligados ao rei Olavo, Nora descobre registros escondidos da guerra entre humanos e Trolls durante a cristianização da Noruega. E segundo os manuscritos,
Os Trolls não temiam apenas a luz do sol, eles também eram profundamente enfraquecidos por símbolos sagrados ligados ao cristianismo. Dentro da tumba, os protagonistas encontram antigas armas utilizadas contra os Trolls, incluindo uma espada de prata, usada pelos guerreiros do Olavo durante a caça às criaturas gigantes. Mas a descoberta mais importante vem logo depois. A água benta provoca uma reação devastadora nos organismos dos Trolls, e a teoria rapidamente é transformada em estratégia militar. No terceiro ato, helicópteros e soldados começam a lançar bombas carregadas com água benta diretamente contra o Troll ancestral. Só que mesmo assim, galera, não é suficiente. O Troll continua avançando praticamente imparável. A água benta causa um certo machucado nele, mas não é nada demais. E quando tudo parece perdido, o jovem príncipe dos Trolls reaparece. Ele retorna para enfrentar o Troll ancestral em uma batalha brutal no meio do caos. E o confronto entre os dois gigantes é uma das cenas mais absurdas do filme inteiro. Montanhas desabam, helicópteros são destruídos e o próprio chão parece tremer enquanto os Trolls lutam. Mas o príncipe é facilmente derrotado. O Troll ancestral o esmaga violentamente e deixa claro que nada mais parece ser capaz de derrotá-lo. É aí que acontece o sacrifício final. Sem alternativas, um dos protagonistas decide usar um helicóptero carregando o último explosivo com água benta e, como uma última tentativa desesperada, ele se joga dentro da boca do Troll, fazendo com que a bomba exploda dentro de seu interior. E pela primeira vez, o monstro demonstra fraqueza real, porque apesar da pele externa funcionar quase como pedra viva, o interior do Troll é muito mais vulnerável. E então, completamente enfraquecido de dentro para fora pela água benta, o Troll finalmente perde força. E então o príncipe aproveita a oportunidade para atacar. E no golpe final, ele arranca o coração do antigo Troll diante do exército inteiro, encerrando a batalha de forma brutal e épica. Mas mesmo com a vitória, o filme termina deixando uma sensação estranha, porque no fundo não parece que a humanidade derrotou apenas um monstro. Parece que assistimos ao último capítulo de uma guerra antiga entre duas espécies que nunca conseguiram coexistir. O rei Olavo, na verdade, desejava que os Trolls tivessem seu próprio lar, e agora, séculos depois, esse lar foi dado ao jovem príncipe. Mas será que ele é o último Troll vivo, ou ainda temos mais mistérios a ser revelados? Monster Análise. É aqui que Troll da Montanha 2 realmente começa a ficar interessante, turma. Porque diferente de muitos filmes de criaturas atuais, os Trolls não funcionam apenas como máquinas de destruição. Existe uma sensação constante de que essas criaturas pertencem a um mundo antigo que está desaparecendo, e isso deixa tudo muito mais pesado. Anatomia da criatura. O novo Troll, principalmente o ancestral, apresenta diferenças físicas claras em relação ao primeiro filme. Seu corpo possui formações rochosas muito mais densas, principalmente nos ombros, costas e braços, criando uma espécie de armadura natural gigantesca. A pele continua sendo uma mistura de matéria orgânica com minerais, musgo, lama e sedimentos acumulados ao longo de séculos de hibernação dentro das montanhas. Em vários momentos, a criatura praticamente se confunde com o ambiente ao redor. Isso transforma os Trolls em mestres absolutos de camuflagem natural. Os olhos também demonstram um comportamento interessante. Eles parecem extremamente sensíveis à luz intensa, reforçando a ideia de que os Trolls evoluíram para viver escondidos em regiões subterrâneas, cavernas profundas e ambientes montanhosos escuros. Biologia. O filme sugere que os Trolls possuem um metabolismo absurdamente lento. Ao invés de se alimentarem constantemente como predadores normais, eles parecem absorver minerais, umidade e nutrientes diretamente do ambiente ao longo de décadas e até séculos. Isso explicaria como criaturas desse tamanho conseguem permanecer escondidas durante tanto tempo sem devastar ecossistemas inteiros. Mas é claro que eles não negam carne,
e se alimentam de animais sempre que possível. E sim, nós estamos no cardápio deles, e no caso do grande troll vingativo, somos o prato favorito dele. Outro detalhe importante é a resistência extrema do corpo. Todos os tipos de armas bélicas não foram suficientes para eliminá-lo. E diferente do primeiro filme, esse novo troll demonstra comportamento mais estratégico, indicando níveis de inteligência muito maiores que o normal. Já é claro para nós que os trolls são tão inteligentes quanto nós humanos. Poderes e habilidades. A força física do troll é simplesmente absurda. A criatura destrói blindados, helicópteros e estruturas inteiras usando apenas impacto bruto. Mas o mais assustador é a sensação de peso real que o filme transmite. Cada passo parece um terremoto. Além disso, cada golpe dos trolls podem destruir todo tipo de artilharia blindada, pode derrubar um prédio em segundos. Os trolls são verdadeiros tanques blindados da natureza e quase indestrutíveis. Como derrotar o troll? Assim como no primeiro filme, a principal fraqueza da criatura continua sendo a luz ultravioleta. A radiação UV desencadeia uma reação violenta em seu organismo, causando calcificação progressiva até transformar completamente o troll em pedra. O interessante é que o filme moderniza completamente a velha lenda nórdica de que trolls viram pedra sob a luz do sol. Aqui a ciência militar transforma o próprio folclore em arma, mas o Troll da Montanha 2 deixa claro que derrotar uma criatura dessas não é apenas uma questão de força militar. Como também descobrimos no decorrer do filme, a prata também pode feri-lo, e também a água benta. Porém, uma espadinha não vai fazer efeito nenhum contra o Troll. Teria que ser criado uma arma feita de prata de calibre bem grosso. Ui, lá ele. A forma com que a água benta feriu o Troll de dentro para fora foi muito legal, e achei que teve total coerência com a história. Dito isso, até que o Troll não é tão invulnerável assim. Tendo tempo e preparação, ele é uma criatura até que fácil de se eliminar. Parte 3. A filosofia do monstro. No fundo, os Trolls representam algo muito maior do que apenas monstros gigantes. Eles simbolizam a natureza antiga, sendo esmagada pela expansão humana e pelos preconceitos da antiga igreja. Montanhas explodidas, florestas destruídas, espécies antigas desaparecendo lentamente enquanto a humanidade avança sem olhar para trás. E quando o Troll desperta, ele não parece apenas um predador, ele parece um fantasma de um mundo perdido, tentando sobreviver em uma era onde já não existe espaço para ele. Talvez seja por isso que, mesmo causando destruição, exista algo triste nessas criaturas, porque no final, os Trolls não lutam para conquistar o mundo, eles lutam para não desaparecer, eles lutam para sobreviver. Não é só um monstro, eu decifro o enredo. Cada detalhe oculto eu revelo sem medo. Gigantes na tela, a ciência na mão. Aqui a gente analisa a ficção. Monster Análise, no Mysterium Team.